Oi gente, tudo bem? Aqui é a tia Dani e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do Ministério Infantil. Se tu ainda não trabalha, está pensando em trabalhar no Ministério Infantil, quero falar para você um pouquinho sobre como funciona o Ministério, para que ele serve. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Muitas vezes nós no Ministério Infantil somos o primeiro contato que a criança tem para adquirir informações sobre quem é Deus, né? Sobre a palavra de Deus, porque às vezes as famílias dessas crianças não são cristãs ainda, estão conhecendo a igreja, estão vindo, né? Estão tendo pela primeira vez o contato com a igreja. Então elas também estão descobrindo muitas coisas. Então essas crianças vêm de casa sem ter esse conhecimento, sem nunca ter conversado muitas vezes, né, com os pais sobre isso, né? Ou sem ter uma ideia formada de quem é Deus e o que ele representa na vida delas. Então a gente tem um papel muito importante na vida dessas crianças. Aqui no Ministério Infantil também é o lugar onde essa criança vai poder adquirir a identidade dela em Cristo, vai poder saber quem ela é em relação a Cristo, em relação a Deus, qual o papel dela dentro da igreja, sim, nessa comunidade, né, que é a igreja, porque a criança, apesar de ser uma criança, ela tem um papel dentro da igreja. A criança ela é capaz de adorar, ela é capaz de orar, né, de se relacionar com Deus, de servir. Então, apesar dela não ser um adulto, ela é sim capaz de fazer todas essas coisas, né? E ela deve, inclusive, fazer isso tudo. Ela deve, desde cedo, começar a aprender a se relacionar com Deus, a orar, né? A dizimar, a ofertar, a louvar, a adorar. Tudo isso a criança é sim capaz de fazer, né? Porque ela claro que dentro dos limites dela, né? Mas ela é sim capaz de fazer todas essas coisas. Então ela tem um papel dentro da igreja, tem um papel no corpo de Cristo e ela deve aprender qual é a sua identidade, então o seu papel ali no meio daquele corpo. As crianças elas são muito mais abertas ao ensinamento porque normalmente elas não têm uma ideia ainda formada sobre as coisas, né? Elas estão num processo de aprendizado. Então é muito mais fácil, elas aceitam mais facilmente os ensinamentos que a gente quer passar para elas. Então, assim como o mundo tem aí tantas informações erradas que a todo instante são derramadas, né, no coração dessas crianças, a gente também tem o dever de mostrar para elas qual o caminho que Deus quer para a vida delas. Nós temos que aproveitar esse momento que elas estão mais abertas ao ensinamento, para que quando elas cheguem numa idade de ideias formadas, elas já tenham um alicerce para que a gente possa realmente plantar a sementinha no coração delas, para que quando elas cheguem na fase adulta, elas se lembrem de tudo que foi ensinado hoje, né, na infância delas. Qual que é o objetivo, então, prático, assim, do Ministério Infantil? O Ministério Infantil tem que ser um lugar confortável, um lugar confiável, um lugar onde a criança vai se sentir amada, protegida, e um lugar onde ela se sente confortável para estar aprendendo de forma segura todas essas verdades espirituais que nós devemos passar para as crianças. Dentre essas verdades que nós temos que ensinar para as crianças, né? O principal delas é quem é Deus, quem é Cristo, quem é o Espírito Santo na vida delas, ensinar o plano da salvação para elas, né? E ensinar para elas também a identidade delas em Cristo, né? Reforçar quem elas são diante de Deus, diante do Pai. Nós também devemos ensinar como elas devem se relacionar com Deus, como elas podem conversar com Deus. Então ali elas têm que aprender a orar e aprender a ler a Bíblia, a importância de se ler a Bíblia, de ter conhecimento bíblico, porque é através da palavra de Deus que nós podemos escutar Deus falando com a gente. Então, para ser um diálogo, o que é um diálogo? Uma pessoa fala e a outra responde, né? Senão seria só um monólogo. Se a gente só ora, só a gente fala. Então, para que seja um diálogo, para que a gente tenha um relacionamento mesmo com Deus, nós temos que aprender a orar, que é falar com Deus, e a ler a Bíblia, que é a maneira que Deus tem para falar com a gente.
ela também, né, como eu já falei, tem que entender qual é o papel dela dentro da igreja, dentro da sociedade, como discípula de Cristo, como uma cristã. Qual o papel dela, qual a função dela, o que Deus tem para a vida dela. Quais são os planos de Deus para a vida dessa criança e o que Deus espera dela também. Agora vamos falar um pouquinho sobre qual o papel dos professores, qual o papel do missionário que está ali dentro daquela salinha e está levando o evangelho, ministrando na vida dessas crianças. Qual é o nosso papel? Nosso papel é levar as crianças a terem um conhecimento, com seriedade na palavra de Deus, mas também de uma forma lúdica, espontânea, ativa, com muita criatividade, para que elas consigam realmente absorver tudo aquilo que a gente precisa ensinar para elas. Dessa forma, então, nós vamos precisar mergulhar, estar inserida nessa linguagem que a criança usa, né? Nós vamos ter que reaprender essa linguagem tão própria das crianças para que nós possamos nos comunicar melhor e ensinar a elas como viver uma vida de amor e obediência a Deus. Então, para que tudo isso dê certo, para que nós possamos desempenhar bem o nosso papel e para que as crianças consigam aprender de uma forma mais segura e confiável, nós precisamos fazer algumas coisinhas. Em primeiro lugar, nós temos que orar. Sempre, antes de ministrar a qualquer criança, nós precisamos pedir o direcionamento de Deus. Depois nós vamos também orar pelas crianças, né? É muito importante que nós possamos orar para que Deus abra o coração delas, para que seja essa linguagem, essa troca de informação seja mais fácil, para que as crianças consigam entender tudo aquilo que a gente quer passar para elas, né? Também nós devemos orar bastante pela família dessas crianças. Nós não sabemos qual a estrutura familiar que essas crianças têm, né? O que elas passam em casa, quais os dilemas que elas enfrentam, né? Então, muitas vezes as crianças vêm com um coraçãozinho emocionalmente com muita tristeza, com muita angústia, com muita ansiedade, né? Às vezes tem um mau comportamento e a gente não sabe por que elas estão agindo assim. E muitas vezes elas trazem essas coisas de casa, né? Então nós temos que estar sempre orando por essas crianças e pelo relacionamento familiar nas casas dessas crianças, né? Para que Deus traga cada vez mais para perto dele tanto as crianças quanto as suas famílias, né? Depois nós temos também que ler a Bíblia e estudar. Nós não temos como passar para ninguém, né, nem para as crianças, um conhecimento que a gente não tem. Então, primeiro a gente precisa ler, nos capacitar, estudar sobre tudo que nós queremos estudar para ensinar para as crianças, para que nós possamos passar um conhecimento correto e verdadeiro para elas. Cada criança também tem uma linguagem bem específica, né? Cada idade da criança, ela tem uma maneira de se comportar, de receber informação. Então, é muito importante que a gente pesquise antes sobre as crianças, a idade das crianças que nós estamos trabalhando. Qual é a forma melhor de apresentar os ensinamentos para elas, qual a forma melhor que elas vão entender com mais facilidade. Depois disso feito, nós precisamos fazer um planejamento da aula. Tá? Eu vou falar sobre isso também num vídeo aqui, mostrar sobre como é esse plano de aula que eu faço, né? E um passo a passo direitinho que facilita bastante na hora de nós fazermos esse plano de aula. É um plano que ajuda muito no decorrer da aula, porque nós temos um tempo limitado, né, para dar essa aula, e esse tempo precisa ser preenchido com várias atividades para que a gente também não perca o controle, não perca a autoridade, porque tempo ocioso dentro da sala de aula é um tempo que pode ser bastante prejudicial, porque as crianças acabam ficando mais agitadas, a gente pode acabar perdendo o controle e a autoridade dentro da sala de aula. Então é muito importante que a gente planeje bem todo esse tempo, seja 1 hora e meia, esse tempo todo que a gente vai ficar lá dentro da salinha, ele tem que ser bem planejado, bem pensado, com todas as atividades do início ao fim. Dentro desse plano de aula, a gente vai precisar pensar
qual o objetivo dessa aula, o que nós queremos ensinar especificamente naquela aula, quais os recursos visuais que nós vamos estar utilizando naquela aula, quais as dinâmicas, as brincadeiras, as atividades, qual o material visual que nós vamos usar. Então, tudo isso nós vamos colocar lá no nosso plano de aula, para que chegue no momento da aula, a gente esteja com tudo pronto, tudo organizado e que saia tudo da melhor forma possível. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Podem mandar perguntas, questionamentos, ideias, sugestões, que eu tô sempre aqui aberta para estar conversando e trocando ideias com vocês, tá bom? É isso, um beijão, até o próximo vídeo.